Retornando com o ex-deputado estadual, federal, ex-secretário de Estado, ex-secretário municipal, José da Conceição Santos. É uma entrevista bem histórica, porque nós estamos relembrando fatos de 40, 50 anos atrás. E é bom porque nós vamos revivendo um pouco da história política de Montes Claros. Você estava falando então do Tancredo, Conceição? Eu estava falando que o Tancredo tinha uma liderança específica, uma liderança acentuada. Foi um dos homens mais importantes na redemocratização do país. Inteligentíssimos. Eu quero situar aqui apenas a inteligência do Tancredo. Eu estava deputado estadual, mais votado no norte de Minas, dos mais votados de Minas Gerais, e um dia eu fui chamado no gabinete do governador. Ele me convidou para ir ao gabinete e me perguntou se eu poderia ser o vice-líder de plenário dele na Assembleia Legislativa. Que era uma missão difícil, porque não era ser vice-líder do governo Tancredo Neves. Em seguida ele falou assim, olha, eu tenho uma secretaria para o norte de Minas. A secretaria já foi criada para o norte de Minas, para Feliciano Oliveira, de Francisco Sá. Não é o seu perfil. Também ex-deputado. Também ex-deputado. Também não é o seu perfil, né? É a Secretaria do Abastecimento. Você tem algum nome para me sugerir lá no norte de Minas? Você sugeriu o Pedro Narciso. Tem algum nome para me sugerir do norte de Minas? Eu falei, governador, o Pedro Narciso. Ele falou, e como eu não pensei nisso antes? O companheiro Pedro Narciso, o nome de Pedro já estava preparado, um Carlos Cota, para ser publicado no Minas Gerais. Mas antes ele quis me fazer entender que eu estava convidando o Pedro Narciso para ser secretário do Abastecimento. Tancredo era uma figura incrível, incrível. Ele trabalhava 24 horas por dia em política, pensava em política e na transformação do país. É incrível. Um homem fantástico. Antes, como ele queria o apoio da igreja, ele me convidou para estar com ele com o Dom Helder Câmara, em Pernambuco, na Recife. Nós fomos na reunião do Conselho Deliberativo da Sudene, ele me convidou para estar com o Dom Helder Câmara. Eu fui a única pessoa que estava com ele lá, junto com o Dom, o pessoal ficou lá de fora, o Coronel Paulo e outros. Né? E ele perguntou ao Dom Helder Câmara o que é que o Dom Helder achava do Tancredo ir disputar a presidência da República no colégio eleitoral. E me disse, olha, você vai ouvir e não vai falar nada. Estou falando agora porque já passou. Devo ou não? Aí o Dom Helder disse que não só ele devia ir, como ele lutar para que o Tancredo tivesse o nome mais divulgado ainda no Nordeste e justificar porque ele estava no colégio eleitoral. Ele sabia quem procurar e como procurar. Ele chamou a Belo Horizonte Luiz Inácio Lula da Silva, o metalúrgico lá do ABC Paulista para conversar. Né? Teve o Lula, o Sérgio Ferrara, né, de Belo Horizonte, o João Paulo Pires Vasconcelos, né, eu. Estivemos com o Tancredo para conversar sobre a candidatura dele à presidência da República. O Écio não tem esse poder de articulação nunca. Nunca. E não sabe ainda atuar em alguns setores importantíssimos, como da educação. Exato. Não sabe atuar. E depois de estadual, você foi a federal. E participou de uma legislatura de federal em que Montes Claros tinha 4 ou 5 deputados, né, federais, na época. Você, Humberto, Dias, ou não? Não. O Dias foi antes. Foi antes. O Dias foi candidato a deputado quando eu fui candidato a deputado federal. Né? E a informação do Norte de Minas, que eu e Humberto Souza estávamos derrotados, porque o candidato mais simpático era o Dias. Né? Cansei de ver lá no Zimbolão, passar lá e falar assim, Dias vai disparado, porque o Humberto e o José da Conceição são muito difíceis, são muito chatos. A história era essa. Né? Terminou, eu fui eleito, o mais votado em Montes Claros, e Humberto Souto eleito, e o Dias perdeu a eleição. Então, o único deputado federal constituinte, né, foi Humberto Souto. Eu e Humberto Souto fomos 2 deputados federais constituintes. Mas você não se arrependeu de ter ido à federal, não? Porque você tinha uma eleição. Talvez se você tivesse continuado com o estadual, você seria até hoje estadual. Estadual sim, mas só que o doutor Hélio de Carvalho Garcia, que vinha da Arena, era um politicamente sério, o Hélio. Não vou dizer o governo Hélio Garcia, estou falando o homem Hélio Garcia, muito sério. O Hélio me convidou. Você foi secretário estadual? Fui secretário do governo Nilton Cardoso, por indicação do Hélio Garcia. Sim. O Hélio me chamou e disse, olha, eu tenho... Secretário de Transporte. Transporte. Eu tenho 5 candidatos que eu quero eleger. Governador do Estado. Né? Ele não me disse quem era.
No dia seguinte, eu fui chamado por Geraldo Santana, de Salinas, secretário de Assuntos Municipais, e Roberto Brant. O Hélio disse que é para nós programarmos, inclusive já com agência de publicidade e tudo, a sua eleição de deputado federal. Eu não podia recusar, né? Fui candidato e fui eleito. Só que eu atingi, era um nível político que eu ainda não estava preparado, não tinha base para ser deputado federal. Era muito novo, né? Novo. Você tinha quantos anos na época? Eu não sei não, era No máximo uns 30 e poucos, 30 e poucos anos. E eu não tinha como negar, entendeu? Eu não tinha como negar. Eu já tinha dificuldade financeira em fazer campanha estadual. O governador disse, você vai ser candidato a deputado federal. Está entre os 5 que eu quero eleger, 10% da bancada. Né? Dizer não. Eu disse sim. Só que eu não tinha base política, que eu estava já em conflito. Nem econômica. Nem econômica. Por quê? Eu estava em conflito já com o prefeito de Montes Claros, que é meu companheiro. O Gilberto gostaria de não entrar, por questão de princípio ético. Já estava em conflito com ele. Tadeu. Luiz Tadeu Leite, estava em conflito com ele. Não tinha base em Montes Claros. Minha base em Montes Claros era uma base conjugada. Eu não tinha como sair dela. Eu não tinha outro espaço político no norte de Minas. Pequenos espaços políticos. Minha base era Montes Claros. Eu tive 43% da votação para estadual. Mais de 25% para federal. Então, era muito difícil. Quando terminou o período nacional constituinte, eu falei, vou voltar para estadual. E em Montes Claros você tinha para federal um concorrente forte que era o Humberto Souto, né? Fortíssimo. Aqui dentro de Montes Claros. Humberto é uma das pessoas muito difíceis de você se relacionar, mas um político que tem que ser conservado até o último momento. Homem sério, competente, grande articulador, honesto. Meu adversário, mas é honesto. Coisas raras na política, né? Raríssimas. Eu chorei um dia que eu peguei um livro de um rapaz de Brasília e de Minas, José Edivar, né? Ele publicou um livro, ele trabalha na revista Veja hoje, né? Publicou um livro, A Pátria que te pariu, o livro dele. E na primeira página, no prefácio, estava lá, a José da Conceição, os exemplos raros de homem sério na política. Eu chorei de felicidade, porque eu consegui manter. Mas não sou eu só, não. Tem Humberto Souto. Você é realmente um fato raro na política, viu, Zé da Conceição? Sem querer, de uma bajulação. Porque você foi político mais de 30 anos. Um pouco mais. E não ficou milionário? Eu tenho uma casa para morar e um bom carro para rodar e uma aposentadoria, graças a Deus. Pois é, não ficou nem rico, né? A Rádio Terra de Montes Claros me foi oferecida por Antônio Carlos Magalhães. Eu disse que não queria a rádio, falei, não quero rádio. Eu não sou político para trocar 5 anos de Sarney por uma rádio, que era realmente votar por 5 anos de Sarney. Tá? Não sou político para isso. E Elias Ciuf, com Paulo César Oliveira. Paulo César Oliveira mesmo, no Belo Horizonte, para não confundir com o daqui. Estiveram no meu gabinete dizendo, você não quer a rádio? Eu falei, não quero. Transferi para eles, posteriormente eles transferiram para Antônio Soares Dias de Tadeu. Mas eu não quis a rádio. Eu não sou jornalista, eu sou político, homem público. Né? Talvez se tivesse me oferecido... Na verdade era uma troca de favores, né? Para votar nos 5 anos de Sarney. E eu tinha que votar 5 anos para o Sarney. É engraçado. Eu tinha que votar e votei, mas não quis a rádio. Para dizer que troquei. Porque se eu não votasse 5 anos de Sarney, nós não tínhamos ligação com a Rio Bahia, nós não tínhamos Brasília de Minas, São Francisco asfaltado, nós não tínhamos Claros Porções asfaltado e não tínhamos Porteirinha Talbeira, Porteirinha Espinosa asfaltado. Não tínhamos, as estradas paralelas aqui, ó. E eu estava saindo da Secretaria de Transportes, para voltar à Assembleia Nacional Constituinte. E sabia que não votava. E o Hélio Garcia, que não era o governador do Estado, o governador Fernando Dito Cardoso, me ligou do Rio de Janeiro. Menino, você já pensou na sua grande responsabilidade no norte de Minas? Eu falei, pensei, governador. Ele falou, então, você já sabe o que fazer. Mas siga o seu, não mude o seu princípio. Eu falei, tudo bem. E votei pelos 5 anos de Sarney. Por isso que o DIAP, né, registrou lá. José da Conceição, 9,5, 9,5%. Na verdade, 9,5%. Se não fosse 5 anos, seria 6, né? Ele 6. foi eleito para 6. Foi eleito para 6. Estava diminuindo para 5. Mas o grupo ao qual estava integrado, né, o grupo mais à esquerda, de que isso é verdade... Queria passar para 4. Queria passar para 4. E eu queria votar 4. Mas eu não era o Zé da Conceição que estava lá, era o representante do Norte de Minas. Nós tínhamos questão da área de saúde, questão da área de educação, as estradas. Paralisariam tudo. Conceição,
Te interrompendo de novo, nós vamos para outro intervalo comercial e voltamos logo em seguida para o nosso último bloco. A conversa está interessante, mas o comercial chama. Espera um instantinho.